Papo Residência. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Até a pandemia que me forçou a mostrar um pouco mais da minha rotina E como elas mudaram o acesso ao mundo do trabalho. Muito bom, gente. Uma aula, a gente conversa, uma aula. Papo Residência, o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Nesta temporada, o tema é diversidade. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Luana Antunes. E eu sou Ana Ritt. Este é o 6º e último episódio do Papo Residência, uma série de podcasts produzidos e apresentados pelos alunos do curso de residência da Rede Gazeta. O episódio número 5 falou sobre as políticas de inclusão no mercado de trabalho e já está disponível para você ouvir. Hoje nós vamos apresentar o episódio 6, o que cabe na sigla LGBTQIA+. Nós vamos mostrar para você, ouvinte, a evolução da sigla e a luta no estado do Espírito Santo. Para começar, nós vamos trazer alguns dados de LGBTfobia que justificam a importância da militância do movimento e a luta por uma sigla mais abrangente e que não exclua ninguém. Isso mesmo, Luana. Infelizmente, os dados são desanimadores. Segundo um estudo do Grupo Gay da Bahia e da Acontece Arte Política LGBT+, de Florianópolis, em 2020 foram 237 pessoas mortas por violência LGBTfóbica. Pois é, Ana, e desse número, 224 foram homicídios e 13 suicídios. São dados muito tristes e alarmantes que conseguem nos mostrar por que do movimento lutar tanto. Para a gente entender um pouco mais da luta e da sigla, convidamos duas pessoas. Primeiro, Carolina Maria, jornalista formada pela UFES e autora da obra Movimento LGBT+, Capixaba, Fragmentos de uma História de Luta por Afirmação, Direito e Dignidade. A Carol também passou por aqui e é ex-residente do curso de jornalismo da Rede Gazeta. E o outro convidado é o Diego Herzog, presidente da Associação Gold, o grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade daqui de Vitória. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Só para informar você, ouvinte, tanto Diego quanto Carol vão falar com a gente por conversa online. Diego fala daqui de Vitória e a Carol está em Natal, no Rio Grande do Norte. Obrigada por toparem essa conversa com a gente e sejam muito bem-vindos. Bom, para começar, a gente queria saber mais sobre a história de vocês, como vocês se entenderam como pessoas LGBTQIA+, e por que vocês decidiram lutar pela causa, se manifestar. Acho que eu posso começar, né, Diego? Primeiro eu queria agradecer, meninas, o convite, queria dizer que é uma honra voltar aqui, né, nesse espaço tão bonito que é esse momento que vocês compartilham aí de residência. Eu tenho grandes amigos ainda da residência hoje, realmente foi um divisor de águas, assim, para mim. Queria agradecer o convite, queria dizer que eu estou muito feliz de ver vocês fazendo projetos multimídia, né, cada vez mais alinhado mesmo com o nosso tempo, assim, e é isso, parabéns. Eu achava, no começo, assim, da minha vida, que eu tinha escolha, né? Que eu poderia, tipo, eu vou escolher se eu vou me assumir ou não, ou se eu vou deixar que as pessoas saibam ou não e tal. E, assim, num dado momento da vida, principalmente após a minha formação, durante a minha formação na UFES, eu percebi que, na verdade, não era uma escolha, assim, era uma parte importante de quem eu sou, não é o todo, é apenas uma parte importante de quem eu sou, a minha orientação sexual, e que isso não deveria importar, né? Isso não deveria importar para mais ninguém, para além de mim mesma, assim. E aí eu percebi que, sendo quem eu sou e ocupando os espaços de poder que eu ocupava, eu não tinha como escolher me calar, assim, eu acho que não chegou nem a ser um momento, assim, que eu escolhi. Mas é isso, assim, chega um certo momento da vida que você simplesmente percebe, assim, que, cara, tá tudo muito complexo e tem muitos problemas acontecendo e eu não tenho como ficar alheia a isso, né? Então, acho que isso que me uniu, assim, a essa ideia de buscar construir uma sociedade mais justa, né, para todas as pessoas, não apenas para as pessoas LGBTQIA+, mas para todas as pessoas. E aí, isso, para mim, se refletiu como forma do meu TCC, né? Eu decidi fazer um TCC, um livro-reportagem, sobre o movimento LGBT Capixaba. Então, eu não era uma militante LGBT, eu era uma estudante de jornalismo que fui estudar o movimento LGBT naquela época. Então, esse foi o momento que eu adentro aí esse meio e que eu percebo
por meio da minha pesquisa também, o quanto era necessário atuar, né? Atuar, de certa maneira, nesse aspecto. É bem bacana mesmo ver essa temática, né, sendo desenvolvida aí por vocês. Eu sou do interior do Espírito Santo, né, numa cidade do norte chamada Ibiraçu. Eu vim para Vitória para fazer faculdade, né, e ser LGBT no interior é um pouco diferente de ser na capital, né. Então, mas desde muito cedo, não me lembro, não sei precisar exatamente quando, mas eu já sabia que eu não era igual aos outros meninos, né? Desde criança eu já sabia que eu já tinha essa sensação de que eu não sei se a gente pode falar se eu já sabia que era gay, mas eu já sabia que eu não era igual. Na adolescência que eu fui começando a ter certeza disso, mas era uma coisa que eu não falava com ninguém, porque né, eu sentia que eu não podia falar sobre isso, né, na minha família, com meus amigos. A homofobia, né, em uma cidade do interior, ainda mais é maior ainda. E quando eu vim para cá, eu também, inicialmente, eu nem sei se não, já existia assim, um movimento de movimentação. A Gold surgiu em 2005. Eu me formei na faculdade em 2005, né? Então eu passei o período de faculdades sem muito envolvimento com o movimento LGBT, né? Fiz minha faculdade, depois comecei a trabalhar, fui no mercado de trabalho. Só em 2009, eu acho, que é a data que eu comecei a fazer uma pós-graduação, e no final da pós-graduação eu tinha que fazer um trabalho, né, de conclusão de curso. Eu decidi que eu queria fazer alguma coisa na área LGBT. Eu tive essa mesma sensação de que a Carol, né, de que precisava fazer alguma coisa, né, tava pedindo isso, né, e fui fazer um documentário sobre drag queens, as drag queens capixabas, e foi aí que eu conheci mais pessoalmente, né, as drags, o universo drag, a Chica e várias outras drags, né, frequentei durante muito tempo aquele espaço para gravar o documentário, e depois disso eu fui ajudar um amigo meu a gravar um trabalho dele para a faculdade. Foi quando eu conheci Débora Sabará, eu acho que era mais ou menos nessa época também, 2010, 2009, e aí depois eu comecei a participar do Fórum Estadual LGBT, e aí, daí para frente, né, em 2014, a Gold, Débora assumiu a presidência da Gold, né, e trouxe a Gold de Colatina para Vitória, e nesse processo dela assumir a presidência, ela me convidou para eu fazer parte da Gold também. Então, aí eu comecei a participar da Gold. Eu acho mais ou menos isso. Muito interessante essa relação que vocês têm, né? Que entenderam o momento da luta quase que no mesmo momento, né? No momento ali da formatura, nossa, preciso fazer algo pela comunidade, não só pela comunidade, né? Mas para fazer um mundo um pouquinho melhor, né? Do que a gente encontrou. E agora a gente queria falar um pouquinho da sigla, de fato. Eu queria entender um pouquinho qual a importância da gente ter uma sigla para representar esse movimento. Carol, se você quiser começar. Claro. Então, quando a gente fala de movimento social, né, a gente está falando de agrupamentos de pessoas, né, de sujeitos que estão lutando em prol de um objetivo comum, né? E aí a gente sempre tem que ter maneiras de identificar, né? Senão a gente não consegue identificar as especificidades, assim, desses grupos minoritários que fazem parte de movimentos sociais. E a sigla hoje, LGBTQIA+, né, que essa é uma sigla, ela não é rígida, né? Ela é uma sigla que a gente mesmo viu as mudanças dela acontecer, né? Lá no passado, para quem se lembra, há bem pouco tempo, a gente se referia a esse movimento como o movimento GLS, né? Isso não tem no máximo uma década, assim, que era, né, para todo lado a gente conhecia como movimento GLS.
Mas como o próprio nome diz, assim, né, está em movimento, não é o contrário da inércia, né? Então, existem disputas de poder acontecendo o tempo todo e disputas sociais mesmo, que fazem com que a gente vá repensando, né, esses nomes. Então, a gente de GLS, a gente passou para GLBT, e aí numa conferência estadual, numa conferência nacional, pensou-se trazer o L para frente, por conta da situação das lésbicas, que são invisibilizadas e tal, no movimento social, por serem mulheres também e tudo mais. Então, essa sigla, ela é mutável, né? Ela foi de GLS para GLBT, aí daqui a pouco, já com uma disputa de poder, já veio LGBT, e aí a gente vai agregando, né? Vai agregando as novas espécies, não novas, na verdade, as especificidades que vão aparecendo, que vão disputando esse poder, né? Então, isso é um movimento totalmente natural, assim, dentro de um movimento social. E no nosso caso, a gente tem uma sigla complexa, assim, que ela é uma sigla, a gente não é um movimento homogêneo, né? A gente está falando aí de uma única sigla que dentro dela ela trata de 3 questões diferentes. Ela trata de orientação sexual, ela trata de identidade de gênero e ela também trata de uma questão de formação biológica também, né? Então, a gente está falando de 3 atribuições distintas de pessoas sendo retratadas por uma mesma sigla, né? Mas que para a gente é muito importante, porque a gente se fortalece, né? Então, existem os movimentos específicos, existe o movimento dos homens gays, existe o movimento das pessoas trans, existe o movimento das lésbicas e tal. Só que, numa luta unificada, a gente consegue, com certeza, resultados muito mais expressivos, né, do que sozinhos mesmo. Deixa eu te perguntar se você já comentou, né, que está só por se chamar movimento, a gente já está em constante mudança. Existe uma forma correta, porque a gente vê até em vários veículos de comunicação também, alguém fala LGBT+, ou LGBTI+, ou LGBTQIA+. Existe um correto, ou eu posso passear por essas 3? Olha, isso é uma opinião pessoal, assim, eu acho que ninguém vai ter como te dar uma resposta exata em relação a isso, né, porque justamente é algo fluido, é algo que vai acontecendo com o passar do tempo. Eu acho que é muito conhecido, o LGBT é muito conhecido, as pessoas começaram a usar o LGBT+, também, mas eu acho que é cada vez mais forte o movimento no Brasil, da utilização do I, do que... principalmente do I do que, né, Diego? E aí isso vai sendo aglutinado, assim, e o que a gente tenta? Assim, a gente tenta, conforme as discussões vão acontecendo, a gente vai agregando aquilo e vendo se faz sentido e utilizando, né? Então, por exemplo, na publicação do meu livro com o Lucas Bragança, a gente usou LGBT+, a gente não usou o QI, tem alguns anos, já existia essa discussão, mas ainda não era algo consolidado. A gente tem também uma certa consolidação institucional quando acontecem conferências nacionais, né? E aí essa discussão conferências LGBTQIA+, nacionais, essas discussões são feitas e aí o movimento em si unificado propõe algumas mudanças. Só que, até onde eu sei, não existe... também outra forma da gente averiguar é olhar como é que a política institucional do nosso município, o estado, ou mesmo do país, está tratando o tema, né? Então, tipo assim, existem publicações institucionais de prefeituras, municípios e estado e órgãos governamentais, e aí a gente observa, assim, o que está sendo usado? Então, a gente já vê órgãos institucionais usando LGBTQI, LGBTQIA+, então, não existe uma resposta única, não existe uma resposta pronta, mas eu acho que o mais adequado é a gente buscar utilizar aquilo que abarca o maior número de pessoas mesmo, assim. Hoje, por exemplo, eu me arrependo, eu acho que no livro deveria ser LGBTQIA+. Eu acho que já deveria ter sido, se houver uma nova tiragem, vai ser com certeza, porque é isso. Uma perguntinha, o livro é de que ano? O TCC é de que ano? O TCC é de 2011, o livro foi publicado com um edital de cultura do Estado em 2000 calma, porque na pandemia o mundo virou outro, né? Em 2019, 2020, janeiro de 2020, talvez? Estou totalmente perdida. Acho que foi janeiro de 2020 que ele foi lançado, né? Que foi lançado.
Eu queria ver com vocês, a gente está falando aí da sigla, que ela se movimentou e vai se movimentando. Eu queria ver se a gente consegue explicar o que é cada letra. A Luana estava até falando com o Diego antes que parece simples, mas é mais complexo do que parece. LGBT, L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de travestis e transexuais. Aí a Carol agora pode explicar o QI mais. Então, até no próprio T, né? O T é um termo bem guarda-chuva. Então, a gente tem autores que trabalham travestis e transexuais, a gente tem autores que trabalham transgêneros, que aí seria o termo guarda-chuva que abarca todas as variações ali abaixo, né? Porque, por exemplo, tentando não complicar, mas, por exemplo, uma pessoa não binária, ou seja, uma pessoa que não se identifica nem com o gênero feminino nem com o masculino, ela também é uma pessoa trans, né? Ela também está ali entre a transição desse binarismo, que seria o que a gente entende como feminino e masculino. Então, enfim, primeiro, eu acho que vale ressaltar, assim, que quando a gente fala desse assunto, a gente costuma falar a partir de uma ótica de que é muito difícil, muito complicado, é muita sigla, é muita letra e tal. E eu acho que, assim, a gente pode fazer um esforço, sabe, para aprender, porque a gente aprende coisas extremamente complexas ao longo da nossa vida, ao longo das nossas formações, na nossa escola. Só que é claro que não existe um desejo que as pessoas aprendam sobre isso, né? Então, por isso que a gente tem já de antemão essa coisa de, ai, meu Deus, mais uma letra, não sei o quê, já fica complicado. Mas eu sou do time que acho que todo mundo tem potencial para aprender e para entender melhor sobre isso, como a gente aprende e entende sobre muitas outras coisas. Então, sobrou aí o que seria de queer, que é uma identidade, ela é uma identidade muito nova no Brasil, é uma identidade que vem mais americanizada e um tanto da Europa também, que é meio que uma identidade de pessoas que, na verdade, não querem se identificar muito especificamente, né? Então, o queer, a pessoa queer seria, do inglês, a pessoa estranha, o estranho no ninho, né? Então, existe um movimento que reivindica que todos nós sejamos queer apenas, né? Que a gente não precise se identificar nas especificidades, enquanto lésbicas, enquanto gays, enquanto bissexuais e tal. Isso não existe certo ou errado para isso. O que acontece é que os movimentos sociais eles se encontram em patamares diferentes históricos. Então, a gente tem países, por exemplo, que a luta LGBT ela já está num nível em que a gente não precisa, de fato, fazer uma conversa identitária, tipo, eu preciso me afirmar lésbica para dizer que as lésbicas existem, que o Diego precisa se afirmar gay para dizer que os gays existem. Isso é um processo histórico, assim, e no Brasil a gente se encontra bastante nesse patamar. Mas existem países que essa discussão já foi, então a galera está numa discussão muito mais no sentido de, cara, eu nem preciso me identificar para você saber o que eu sou, porque eu só sou. Né? Então o queer, ele dialoga muito com esse movimento. Existem muitas pessoas que se admitem, se assumem queer no Brasil, mas a gente não tem uma definição básica, sabe? Tipo, gay é o homem que se relaciona afetivamente com outro homem. O queer, a gente não tem, assim, o queer seria essa expressão que engloba pessoas de todos os gêneros, engloba pessoas de todas as orientações sexuais e que já não estão mais não interessadas, mas que já não sentem essa necessidade de identificar, né? Então, seria mais ou menos isso. O I vem de intersexual, que seriam essas pessoas que nascem com alguma... Não é necessariamente uma pessoa que nasce com os dois gêneros, tá? São pessoas que nascem com expressões ali do que a gente conhece, corresponde à genitália feminina e à genitália masculina. Então, essas pessoas, isso pode acontecer, existem inúmeras formas de se ser intersexual, não é só uma maneira de ser intersexual. Né? E no passado, quando acontecia de uma criança nascer ali com alguma, eu vou usar a palavra inconformidade aqui, mas é em relação àquilo que se espera, tá, da genitália feminina e masculina, essas pessoas, elas existiam, por exemplo, uma cirurgia de correção imediata, né, que os pais escolhiam ali o que fazer junto dos médicos e tal. E as pessoas intersexuais são pessoas que é um movimento muito novo, até para nós mesmo, é um movimento, pelo menos ao meu ver, ainda incipiente aí no nosso estado, a gente não tem um movimento
tão forte de pessoas reivindicando essa pauta, mas basicamente seriam pessoas que acreditam que elas precisam ter o domínio do próprio corpo e elas que precisam decidir, né, sobre o que vai acontecer ali. Isso é apenas uma questão física e genital, e toda a questão da identidade da pessoa, da orientação sexual, está em outro campo, né? Então, a gente tem essas pessoas, são as pessoas intersexuais. O A, eles seriam essas pessoas que se consideram assexuais, que são pessoas que não têm não sentem ou não expressam desejo sexual de alguma forma, tá? Não é um grupo homogêneo também, não existe uma forma de ser intersexual ou uma única forma de ser assexual. Então, aqui a gente usa realmente uma forma de agrupar, mas, basicamente, de forma rasteira, seriam isso. Seriam pessoas que não têm ou não expressam desejo sexual ou desejo até mesmo afetivo. Então, esse seria o A. O mais fica aí abarcando toda a nossa diversidade, que se todas essas letrinhas passadas aí conseguiram se organizar e, enfim, colocar um movimento para discutir, para botar isso na sigla, existe toda uma sorte de pessoas que estão contempladas dentro do movimento LGBTQI, mas estão no mais, né? São outras expressões, são outras formas de viver, mas que têm que ser respeitadas tanto quanto as que estão descritas na sigla. Então, seria mais ou menos isso. Sim, eu acredito que é por esse motivo mesmo que a sigla passou por tantas mudanças, né? Porque sempre vai assim, haver uma pessoa que não foi contemplada antes, que talvez não, que queira, sim, se identificar como, e lutar por isso, né? Lutar por direitos, lutar por segurança, enfim. E você acredita que também é por isso que tenha mudado tanto da transição de GLS para essa que estamos vivendo agora, o LGBTQIA+? Eu acredito que sim, eu acho que é um movimento natural mesmo, e que não necessariamente ele vai levar a gente a uma sigla de 30 letras. Talvez ele leve a gente para uma palavra única que consiga abarcar tudo isso em algum momento histórico, né, que a gente chegar. Eu acho que é importante realmente olhar para isso dentro do seu tempo, né, na perspectiva temporal. Na perspectiva temporal, para nós, para o nosso movimento, faz sentido hoje nós lutarmos para ser LGBTQIA+. Talvez daqui a uns anos outras coisas façam sentido, né? Uma outra forma de nos descrever faça sentido. Bom, puxando para a realidade aqui do Espírito Santo, o movimento LGBTQIA+, ele também é antigo, a partir do grupo Triângulo Rosa, que foi um grupo fundado em 1987, o movimento começou a caminhar no Espírito Santo. Era uma época que a homofobia ela se manifestava um pouco diferente do que é agora. Eu queria ver com o Diego, a partir da vivência dele como uma pessoa LGBTQIA+, ao longo da sua vida, como que você notou essa mudança, né? Não sei em que ano que você nasceu, mas ao longo da sua vida, como que você notou a homofobia? Eu nasci em 1982, né? O Triângulo Rosa é de 87, mas eu acho que ele não teve uma vida muito longa, né? A Carol talvez possa falar melhor sobre ele, que isso está no livro dela, ela pesquisou. Ele não teve uma vida muito longa. E a homofobia eu percebia desde pequeno. Eu percebia desde pequeno que eu lembro no jardim da infância, a minha mãe indo para o jardim da infância pedindo para os professores não deixarem eu brincar com as meninas, né? Já com esse, digamos, medo, né, de que se concretizasse esse pensamento dela, porque já desconfiava, né? Desde pequeno já existia desconfiança de que eu seria, né, gay, né? As minhas tias, a minha mãe, meus primos, todo mundo já via que eu era diferente. E tinha essa vigilância, né, sobre o meu corpo, sobre o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, do que eu podia gostar, do que eu não podia gostar. E eu fui uma criança muito introspectiva, né, ainda mais numa cidade do interior. Então eu passava a maior parte do meu tempo em casa, assistindo televisão. Eu não tinha amiguinhos, né, para brincar, eu nunca tive. Isso nunca foi uma realidade para mim. Eu preferia ficar em casa, protegido, né, da homofobia. E eu sempre fui uma criança muito tímida, né, e, na verdade, eu assumi esse papel de tímido, né, porque
porque me garantia uma passabilidade, né? Me protegia da homofobia na escola, porque mesmo que a gente assim não aparente às vezes fisicamente, às vezes a voz ela denuncia, né, já uma possível homossexualidade. E eu lembro que quando eu era criança, né, eu vou usar uma referência da minha época, que era existia um desenho chamado Caverna do Dragão. Tinha uma personagem que era a Sheila, que ela tinha uma capa que ficava invisível. Tudo que eu queria na minha vida era ter a capa da Sheila para eu poder ficar invisível na escola, para passar despercebido, né? Então, eu fui assumindo essa identidade de tímido, e até hoje eu ainda sou tímido, acho, por conta disso. Eu tenho dificuldade de falar. Estar aqui falando agora é um exercício que eu assumi mais recentemente, né, ao assumir a presidência da Gold, e muito por influência da Débora também, que a Débora falou, não, você tem que falar, você é o presidente, né, você conhece, você tem conhecimento, vai falar, você precisa falar. E aí eu estou fazendo esse esforço, né, que ainda é um esforço para mim. Aqui a gente está entre 4 pessoas, né, eu estou vendo o rosto de vocês, mas ainda falar em público ainda também é um desafio muito grande por conta disso. Então, a homofobia, ela sempre percorreu a minha vida. E quando a gente, nessa fase de adolescência, que a gente ainda não é assumido, né, não sabe muito direito, a gente fica com esse sentimento de ou está errado, né, algumas pessoas que têm uma criação religiosa de ser pecado, a gente fica muito confuso e muito com medo, né, muito inseguro de tudo. E isso só mudou mais a partir do momento que eu vim morar em Vitória mesmo, né? Que eu vim morar sozinho, morei com 2 colegas, né? Que dividiam apartamento comigo, e depois que entrei para a faculdade, mas só mais mesmo ainda depois que eu comecei a participar do movimento LGBT. Eu acho que até a minha busca pelo movimento LGBT foi uma busca para me fortalecer mesmo, de me deixar mais, se sentir esse sentimento de errado, de culpa, e eu acho que foi por isso. Queria fazer 2 perguntas para a Carol. Primeiro, eu queria saber onde que ela cresceu, como que ela viu a LGBTfobia com ela ou com outras pessoas, e dentro do estudo do movimento, como que você viu a evolução do movimento LGBT aqui no Espírito Santo? Então, eu sou da Bahia, mas eu moro no Espírito Santo há muito tempo, desde muito novinha, e sempre na capital, né? Então, essa experiência do interior que o Diego traz, que é uma experiência muito, muito marcante, né? E que é muito presente na vida de pessoas LGBTs, de solidão, de desconforto constante, né? Tudo isso eu acabei tendo uma vida em que isso se diluiu um pouco, também por eu ser mulher e ele ser homem, isso também é uma diferença muito grande, e por eu ser, entre aspas, entre o que o mundo espera, feminina, né? Então, eu tenho passabilidade, né? Eu posso, se eu quisesse, eu poderia viver como uma pessoa que não é LGBT. Quando você é um menino, e um menino novo, e tá na escola, e você tem certos trejeitos, né, que não é todo menino gay que vai ter trejeito, mas muitos meninos gays têm, e aí isso fica muito mais aparente, né? Então, essa minha vivência pessoal em relação à LGBTfobia, à homofobia, em relação à minha lesbianidade, ela foi muito, muito mais interna até o momento que eu entendi que aquilo fazia parte da minha expressão de quem eu sou, né? Então, foi mais de não aceitar, de pensar, não deve ser isso e tal. Mas, assim que as coisas se clarearam na minha mente, eu pude contar para os meus familiares e ser bem recebida, e para os meus amigos. E, é claro, a gente sempre carrega, a nossa experiência nunca é como uma experiência de uma pessoa heteronormativa, né? A mais tranquila das pessoas LGBTs no mundo ainda passou por coisas que a pessoa hétero não vai ter passado em relação à sua orientação sexual, né? Então, por mais que os meus conflitos tenham sido mais internos e tenham se diluído um tanto na minha experiência, é claro que
isso é marcado para sempre em mim. Por exemplo, ainda eu sou casada há 2 anos, e ainda hoje eu vou andar de mão dada, eu fico preocupada, sabe? A gente não faz as coisas de maneira 100% livre, a gente se preocupa, as minhas amigas chegaram aqui em Natal para passar um tempo com a gente e perguntaram, aqui a gente pode andar de mão dada? Uma pessoa hétero não se preocupa com isso, ela nunca vai precisar fazer esse tipo de pergunta. Então, as nossas experiências, seja muito ou pouco, elas são sempre marcadas pelo fato da gente ser LGBTQIA+, né? Depois que eu terminei o TCC, eu passei um tempo trabalhando na área de comunicação, em coisas distintas e tal, e eu me reencontro de novo com o movimento LGBT num convite bem inusitado, assim, que surgiu para eu atuar na Prefeitura de Vitória como coordenadora de políticas de diversidade LGBT, né? Então, em 2000, se eu não me engano, foi 2017, 2018, essa atuação, esse momento em que eu vou para o poder público para falar, para atuar diretamente com política LGBT, me transporta de novo para perto do movimento, né? E aí eu me reconecto, e aí que surge essa nova ideia, essa ideia de repaginar esse TCC e transformar ele num livro, junto com o Lucas Bragança, que também tinha escrito já um livro falando aí das pessoas drags, né, das drag queens de Vitória. E aí, assim, nesse momento que eu estou na coordenação, eu consigo acompanhar mais de perto a parte institucional da coisa, né, porque existem algumas vertentes do movimento LGBT. Existe o movimento em si, que são as pessoas e os grupos organizados, o movimento social organizado. Existe a parte institucional dele, que é a parte, como é que isso tudo vira política pública, né? Como é que essa luta vira de fato lei? Como é que essa luta vira de fato uma coordenação? O que a gente pode fazer de fato nos municípios? Como é que é a atuação e tal? E aí, assim, a gente pode, eu, o Diego e todos os nossos colegas, né, que atuam de maneira efetiva no movimento LGBT capixaba, a gente acompanha muito de perto esses dois universos, né? Porque a gente faz parte de coletivos e nós somos poucos. Então, nós fazemos geralmente parte de vários coletivos e nós estamos em funções distintas ali, executando coisas ao mesmo tempo. Então, é muito comum a gente, sei lá, eu faço parte do coletivo Santa Sapataria, mas em um dado momento eu estive na coordenação de políticas LGBT de Vitória e, ao mesmo tempo, no Conselho Estadual. Então, a gente vai perpassando no fórum, a gente vai perpassando por esses espaços. E, assim, da sua pergunta, o que eu vejo de mudança é que eu diria, assim, que a primeira década dos anos 2000, ela foi uma década de institucionalização. Foi uma década em que as políticas começaram a existir enquanto políticas institucionais mesmo, de algumas prefeituras, tá? Inicialmente, muito mais presente em Vitória. Vitória foi a capital do estado que teve a primeira coordenação e que conseguiu fazer essa discussão lá atrás com muita solidez, assim, e vem perdendo muito espaço. Quando a gente vê esse movimento se institucionalizando ali na primeira década dos anos 2000, isso também se reflete no movimento, né, que acaba ficando mais organizado, outros grupos vão surgindo, mais pessoas vão participando, aí a gente começa a ter fóruns, grupos, aí começa a surgir o primeiro conselho. Então, nessas 2 últimas décadas, a gente pode dizer que a gente viu uma evolução assim, muito grande na estrutura do nosso movimento, né? A gente viu tudo isso caminhar, o que não quer dizer que a gente tenha visto muitas vitórias, que a gente tenha tido muitas conquistas. Pelo contrário, a gente já era para ter muitas novas conquistas. A gente teve, sim, o movimento batalhou e conseguiu conquistar aí o Conselho LGBT, né, estadual, que é muito importante e tal. Mas a gente ainda tem pautas, o próprio tripé, né, da cidadania LGBT é algo que a gente está batalhando há muito tempo e provavelmente vamos levar muito tempo para conseguir. Eu quero saber de vocês dois, a partir da sua fala, Carol, dá para perceber que tiveram mudanças, mas até que ponto essas discussões, elas ficam só na discussão e não em ação? O que poderia ser feito para virar ação, política pública de verdade? Para virar ação, para de fato efetivar na vida das pessoas uma mudança, tudo isso, a única coisa que precisa, assim, óbvio, precisa de orçamento, precisa de várias coisas burocráticas,
mas a coisa que mais precisa é vontade, né? Quando a gente tem municípios com governantes que têm desejo por transformar a vida das pessoas, incluindo as pessoas LGBTs, né? Porque alguns têm desejo de transformar a vida de algumas pessoas, mas não de todas, né? Então, quando existe esse movimento do governante ou do prefeito e tal, ter uma simpatia mínima que seja por essa pauta, a gente consegue avançar, a gente consegue debater certas coisas. Mas, majoritariamente, essa vontade não existe, né? O que a gente busca? A gente busca apenas ser tratado como gente, apenas não precisar que os nossos meninos e meninas passem pela experiência que o Diego trouxe aqui para a gente, né? De solidão na escola, de incompreensão, de trazer marcas disso na nossa vida eternamente, né? Só que as pessoas entendem isso tudo como privilégio e tudo mais. Então, assim, a única coisa que faltaria seria vontade de executar coisas, porque com vontade você consegue fazer política pública, com vontade você consegue ter orçamento, com vontade você consegue executar projetos, né? A gente já teve o Vitória Sem Homofobia, que era um projeto municipal, mas que era um reflexo de um projeto federal, no momento em que o país discutia esse tipo de coisa. A gente já teve projetos muito importantes no Estado. Em 2017, se eu não me engano, o nosso Conselho LGBT estadual foi implementado, sabe? Isso tem pouco tempo, isso são conquistas muito importantes. Só que o problema é que a gente precisa lutar tanto para conseguir uma conquista dessa, que elas vão se diluindo. É uma em 2017, aí de lá para cá, o que a gente tem de 2017 para cá como conquista institucional, sabe? É muito pouco, porque a gente vai vendo um desmonte, né? Um desmonte na política para pessoas LGBTs. Então, eu te responderia que é isso, falta vontade, falta desejo de atuar ativamente para que a vida das pessoas seja melhor. Eu concordo com a Carol, porque o que a gente vê na prática é uma questão de prioridades, né? As pessoas, tudo é prioridade, menos as pessoas LGBT, são prioridade. Os direitos, né? A garantia dos direitos das pessoas LGBT. A Carol falou que ela ocupou o espaço de coordenadora, né, de políticas LGBT de Vitória, e dizer que foi uma ótima gestora, né? Durante a gestão dela, todo o movimento social, ela tinha um diálogo muito bom com o movimento social, várias ações muito interessantes durante a gestão que ela teve, inclusive a construção de um projeto em parceria com o PROCON da cidade de Vitória, que a Gold foi participou do edital, né, e foi aprovada, e desenvolveu um projeto de empregabilidade para pessoas trans, né, um curso de cabeleireiro, aliás, para pessoas trans não, para pessoas LGBTQIA+. E o projeto foi questionado por um vereador, né? Chegou o vereador Davi Ismael, que é um vereador que é conhecidamente conservador, né, e muito crítico a tudo que tem relacionado a LGBT, a população LGBTQIA+, questionou por que o projeto era voltado apenas para pessoas LGBTQIA+, que isso seria um preconceito, né, de forma inversa, né? Então, com esse tipo de político que a gente tem que contar, né, aliás, a gente não pode nem contar, né, com esse tipo de político, mas é esse tipo de político que está fazendo as leis que vão influenciar nossas vidas, né, seja na Assembleia, seja na Câmara Municipal. A gente tem um número muito grande desse movimento conservador crescendo, em detrimento de pessoas mais progressistas. A Carol citou o Vitória Sem Homofobia, que foi um programa muito interessante, né, e vinha na onda do Brasil Sem Homofobia, né, que foi lançado, eu acho, se eu não me engano, em 2004, o Brasil Sem Homofobia, né, que foi assim, uma grande inovação também. Até então não se falava de políticas públicas para pessoas LGBTs. É a primeira vez, acho que na história do Brasil, que o governo federal ele cria um programa para tratar para essa população, né? E isso gerou uma reação em cadeia, né? Estados, cidades, e é lógico que a gente depende de um governo que seja mais sensível, mas isso foi conquista de luta do movimento social. O Brasil Sem Homofobia, o Vitória Sem Homofobia, quem
quem levou essa proposta para o então prefeito, na época era o prefeito João Coser, foi o movimento social, foi os integrantes do Fórum Estadual LGBT. A Gold, inclusive, a Gold tem um ponto de memória LGBT, e essa história foi contada num dos nossos pontos de memória da atuação do Fórum LGBT. Esses episódios eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube, é muito interessante porque junto com o livro da Carol, né, também serve para contar um pouco a história, registrar essa história, né, do movimento LGBT, que a gente tem poucas fontes. A Carol, ela passou um pouco de dificuldade, né, para poder escrever o livro, porque a gente não tem registros, porque a gente é uma população que não tem políticas, não tem, enfim, né, está sempre à margem. Como você falou, né, Diego, a grande parte das mudanças institucionais começam nos movimentos sociais. E puxando já sobre esse assunto, como a gente tem diversos grupos que lutam pela vida da comunidade LGBTQIA+, e pelos direitos também, aqui no Espírito Santo, no Brasil inteiro, como é o caso da Gold. E eu queria que você explicasse um pouquinho como surgiu e quais atividades vocês fazem. Então, a Gold foi fundada em 2005. Né? Nesse início dos anos 2000, 2004, 2005, o Espírito Santo houve um boom de instituições LGBT surgindo, né? A gente teve o Triângulo Rosa lá na década de 80, que durou até mais ou menos início dos 90, e depois disso a gente tem um hiato, não tivemos mais grupos assim organizados, né, do movimento LGBT. E a partir desses anos 2000, eu acho que isso tem a ver também com o momento político que nós estamos vivendo, né? Em 2004, com essa criação do Brasil Sem Homofobia, né? A eleição do Lula trouxe muita esperança para os movimentos sociais, e a criação desse programa do Brasil Sem Homofobia para a questão LGBT em especial. Então, vários grupos foram começando a se organizar politicamente aqui no Estado. Em 2004, a gente teve o Grupo Cores e a Associação de Gays do Espírito Santo, e em 2005 vieram um monte, né? A Gold veio nessa leva. Teve a Gold, a Associação Linharense de Apoio à Homossexualidade, a Associação Gabrielense de Apoio à Homossexualidade lá em São Gabriel da Palha, a Astrais, a Associação de Travestis do Espírito Santo lá em São Mateus. Então, vem todo mundo nessa corrente, né? E a Gold não nasceu na capital de Vitória, ela nasceu também no interior do Espírito Santo, numa cidade chamada Colatina, da região noroeste, e ela vem para cá em 2014, quando Vanille Borg, que foi uma das fundadoras, terminou o último mandato dela, e viu que Débora tinha um perfil para assumir a presidência e sugeriu que ela se candidatasse no processo eleitoral da instituição, e Débora se candidatou, né? Mas aí a Débora falou assim, mas Vanille, eu não tenho como vir para a Colatina, a instituição não pode mais continuar na Colatina, porque eu moro na Serra, e como é que a gente vai fazer? Ela falou assim, não tem problema, a Gold pode passar, mudar, né, de cidade, e foi assim que veio para Vitória. E nesse processo eu também fui chamado para fazer parte da diretoria, né, desde que a instituição veio para cá. A Débora teve por 2 mandatos, de 2014 a 2017, depois de 2017 a 2020, e eu assumi agora a presidência em 2020. E a gente, apesar de ter a nossa gênese ser o movimento LGBT, a gente não desenvolve apenas projetos para questões LGBTs. A gente tem projetos na área da socioeducação, com pessoas em situação de rua, pessoas em privação de liberdade, né? Atualmente, a gente tem alguns projetos que estão sendo desenvolvidos, né? A gente está agora em parceria com a Organização Internacional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo, desenvolvendo o curso Cozinha e Voz, que é um curso para pessoas trans, né? Que elas estão fazendo o curso de pães e bolos, empreendedorismo e culinária. Além disso, a gente tem o Centro de Cidadania e Formação LGBTI+, Aconchego.
né? Inclusive, agora está tendo uma ação lá, né? Toda semana a gente tem uma formação onde uma pessoa vai falar sobre um tema relacionado aos direitos humanos e à questão LGBT. Além disso, tem uma psicóloga e uma assistente social para atender as demandas da população LGBTQIA+, que procuram, né, esse serviço. A gente também está em parceria com o governo do Estado do Espírito Santo, executando o Serviço de Atendimento Humanizado à Vítima de Violações de Direitos Humanos, que é um serviço que recebe denúncias de violações de direitos humanos de todo o Estado e dá os encaminhamentos, né, para todos executa todos os processos necessários, né, encaminhamento para a delegacia, para o conselho tutelar, no caso de violência de criança e adolescente, e para que as violências cessem, né, então, recebe todo tipo de denúncia de violência, e a gente está executando esse projeto. A gente também está com um projeto de testagem rápida de HIV, porque a Gold, desde do seu início também, ela desenvolve projetos, está no nosso estatuto, inclusive, o trabalho de prevenção ao HIV, né? Então, nós estamos com um projeto circulando a cidade, os bairros de Vitória e de Cariacica, realizando testagem rápida de HIV, sífilis, hepatite B e C, né? Que é uma estratégia criada há alguns anos já pelo Ministério da Saúde, que é uma política de ações que a gente chama de ações extramuros, né, que é de levar o serviço de saúde para fora dos equipamentos de saúde, impactando uma população que não procura esses serviços, né, nesses espaços institucionais. Deixa eu ver mais o que a gente está também com um projeto, a gente também, desde 2006, que a gente desenvolve projetos com a socioeducação. Então, agora, no momento, a gente está finalizando o projeto que foi contemplado no edital da Subsecretaria de Drogas do Estado, que é para debater as questões de drogas e redução de danos com adolescentes do sistema socioeducativo. Daí a gente já tem mais 3 projetos também aprovados na Secretaria de Estado da Cultura para a socioeducação, para serem iniciados, que é um projeto de grafite, o outro é de artes visuais, para pintura de quadros, e um outro projeto de leitura. A gente teve um projeto também aprovado no Fundo Positivo, que é um fundo nacional, né, que apoia instituições. Inicialmente era para apoio a ações para a prevenção ao HIV, só que agora o fundo ampliou e eles lançaram um fundo específico para grupos LGBTQIA+. E a Gold foi aprovada e vai levar um projeto para o presídio GBT que tem aqui, o presídio para pessoas gays, bissexuais e travestis que tem aqui no estado, é o PSM2 de Viana, né, que se tornou um presídio só para esse público LGBT. A gente vai contratar um professor, né, de educação física para desenvolver atividades físicas com essas pessoas que estão em privação de liberdade. Acho que para terminar, a gente pode falar um pouquinho sobre futuro, né? Vocês acreditam que a gente está perto de uma sociedade mais tolerante aqui no estado ou também no Brasil, assim? Ou não, a gente está dando alguns passos para trás? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Pode começar, Carol. Eu acho que a gente estava caminhando para frente até a eleição do atual presidente, né? Claro, com problemas e percalços, porque a gente sabe que a gente lida com uma pauta muito específica e que as pessoas relacionam ela muito facilmente a questões morais, relacionam ela muito facilmente a questões que não deveriam ser relacionadas. Então, não é fácil trabalhar, fazer políticas LGBTs, não é fácil lutar por políticas LGBTs, né? Porque existem aquelas políticas que todo mundo valida. Não importa qual pessoa seja e de que ordem ela seja, ela sabe que precisa existir políticas para, sei lá, pessoas idosas, sabe que precisa existir política, por mais que esse seja um país extremamente racista, as políticas raciais elas são vistas de uma forma um pouquinho diferente em relação à política LGBT. Mas a política LGBT ela é muito facilmente deturpada, né? Ela é muito facilmente vista a partir de uma lógica de que ela não
deveria existir, assim. Então, não é fácil. E tem sido muito mais difícil desde que o atual presidente foi eleito, evidentemente, né? Ele foi eleito com uma pauta declaradamente LGBTfóbica, uma pauta declaradamente anti os nossos direitos humanos, né? Então, para o futuro, assim, eu vislumbro uma melhora a partir do momento que a gente conseguir virar essa página, né? Não me importa mais nem para qual viés político a gente vai seguir, desde que não seja este viés extremo, de direita extrema, né, que eu acho que, coitado, até ruim falar isso, porque eu acho que a direita nem merecia, assim, uma coisa como essa que está acontecendo. Embora eu seja uma pessoa extremamente de esquerda, eu acho que nem se diz respeito à direita e esquerda mais, isso aí já é um extremismo absurdo. Então, eu acho que nem importando mais para onde vai, eu acho que se a gente sair dessa linha que a gente está no momento, a gente já vai, talvez, estar num momento um pouco melhor, né? E o que eu desejo é que a gente consiga sobreviver a esse desgoverno, pois não está fácil, muitos dos nossos e das nossas estão morrendo das mais diferentes formas, tá? Nós estamos morrendo de fome, nós estamos morrendo por sermos LGBTs, nós estamos morrendo por sermos pretas e pretos e pretes. Então, se a gente conseguir sobreviver a tudo isso, que a gente consiga se reorganizar, né? Tá todo mundo cansado, tá todo mundo exausto, a gente percebe um esfriamento de maneira geral, assim, né? Um esvaziamento dos espaços. Com a pandemia, então, tudo piorou 1 milhão de vezes mais. Então, acho que o momento realmente de tentar passar essa página, tentar olhar para frente, tentar se reorganizar e tentar traçar os novos planos, né? Tentar traçar as novas conquistas que precisam vir. Eu não consigo ter uma visão muito otimista se a gente continuar com esse governo que a gente está. Se Bolsonaro se reeleger em 2022, eu acho que não tem como a gente ter uma visão otimista de que as coisas vão melhorar. Não só Bolsonaro, mas também o Congresso, né, os deputados estaduais que também vão participar do processo eleitoral. Como a Carol disse, né, a gente vinha dando passinhos, né, um passinho bem, bem curtos, mas estava caminhando. Agora a gente está quase que paralisado, né? Então eu não vejo, para mim é urgente que se tire essa pessoa da presidência. Não tem, o Brasil não vai aguentar mais com mais 4 anos, né, dessa gestão genocida, dessa gestão que está acabando com todas as políticas públicas que foram construídas, com tudo, com todas um incentivo a tudo que é mais de ruim, né, que a gente não precisa. O Brasil não merece mais 4 anos desse projeto político. A gente está, igual a Carol falou, a gente não está falando nem de partido, a gente está falando de projetos políticos. E o projeto político do Bolsonaro, agora que está no poder, dos seus correligionários, é um projeto de morte, né? Então a gente precisa estacionar esse projeto imediatamente. E assim, esse tempo no poder foi suficiente para fazer um desmonte completo da nossa política, né? A política LGBT ela sofreu um desmonte nunca antes visto, né? Porque não existia política, de repente passa a existir, a gente começa a conquistar algumas coisas, e assim, de pouquinho em pouquinho, a gente sempre foi o alvo, pessoas LGBTQIA+, sempre foram o alvo desse governo, né? E utilizado como moeda de troca também. Então, para nós, especificamente, assim, a gente sabe que para o Brasil todo está muito complicado, mas para nós, especificamente, existe uma espécie de perseguição, né? Então, para a gente é, de fato, como o Diego disse, urgente que a gente pense em um novo projeto político para esse país. Bom, a nossa conversa está muito boa, mas tem que terminar por causa do tempo. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados. Muito obrigada e vou abrir aqui o espaço para vocês deixarem as mensagens finais. Vou começar pelo Diego, pode ser? Então, a mensagem final que eu tenho é essa, né, que as pessoas LGBTs, é uma mensagem que nós da Gold, né, a Débora, todas as lives que ela participa, ela também fala, e eu também estou falando, que é a questão para se atentar à questão política, né, que a gente precisa, na próxima eleição, que a gente precisa começar a falar agora de eleição, né? A Débora sempre fala isso, a gente não pode deixar para falar da eleição um mês antes
das pessoas irem para a urna sem saber em quem vão votar. Não, a gente precisa falar desde agora, e o principal ponto é tirar Bolsonaro do poder. Esse é um dos principais deveres das pessoas LGBTs com consciência, para que melhore a situação não só das pessoas LGBTs, mas a situação do Brasil, porque em todos os aspectos está muito ruim. E também melhorar a qualidade da nossa Câmara Federal, dos políticos da nossa Câmara Federal. E estadual também, né, da Assembleia Legislativa. Carol? Como mensagem final, eu queria dizer que, primeiro, assim, é muito importante a gente estar falando disso, nesse momento, gravando um podcast, considerando que a Gazeta, né, tem esse espaço tão importante na nossa comunicação aí do Estado, e a gente percebe, assim, nas pequenas coisas que, por mais que a gente tenha andado para trás, assim, nos últimos anos, a gente percebe que algumas coisas mudaram, né? Então, só da gente estar gravando aqui um podcast sobre esse assunto para esse grupo de comunicação, isso já significa alguma coisa, e isso já me deixa feliz, de certa forma. Como mensagem, acho que faço coro ao que o Diego disse, assim, a gente precisa muito se organizar politicamente, para uma questão de sobrevivência mesmo, para uma questão da gente continuar um processo, assim, de melhoria da vida das pessoas, sabe? Melhoria para todo mundo, da gente voltar a debater direitos humanos, né? Que hoje em dia a gente não está conseguindo a gente não está conseguindo debater o mínimo, a gente não está conseguindo falar do mínimo, né? Porque está tudo tão absolutamente errado, assim. Então, minha mensagem final é a mesma, que a gente possa se organizar, que a gente possa se orientar para que a gente consiga alterar um pouco esse cenário aí muito em breve, e que a gente consiga retomar o nosso caminho, né? O movimento LGBT é um movimento muito ativo, e é um movimento de conquistas, é um movimento de luta, sabe? A gente não vai deixar de lutar, mas que a gente encontre um cenário um pouco melhor do que o atual, muito em breve. Acho que é isso que eu desejo, assim. E também queríamos agradecer a você, ouvinte, por nos acompanhar até o fim. Foi uma jornada de conhecimento e muita diversidade. Por aqui passaram muitas pessoas importantes que ajudam na inclusão e na construção de uma sociedade plural e sem preconceito. E também a gente queria falar um pouquinho que o nosso desejo foi pincelar, foi abrir a discussão para vocês. Por isso, nunca deixem de pesquisar, de se informar, porque o mundo é diverso e a gente precisa aprender um pouquinho com isso. E muito obrigada aos residentes também, que fizeram um trabalho maravilhoso até aqui. Agradecer também à Rede Gazeta por nos dar esse espaço para falar de assuntos tão importantes. E é isso, gente. Muito obrigada. Até o ano que vem com novos temas e novas pessoas. Obrigada, pessoal. Papo Residência é o podcast do curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada: Diversidade. Patrocínio: ArcelorMittal, Eco 101, Samarco, Suzano e Vale.